Olha só como esse cabelo tá diferente desde o último vídeo que eu gravei. Mas eu não tô aqui pra falar de cabelo, não. Tô aqui pra gente conversar sobre um assunto muito sério. Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo que eu não apareço aqui, né? Sumido, nada, parei de gravar vídeos. Só que devagarzinho a gente tá voltando, tá? Com os vídeos, né? Muita coisa aconteceu, tem muita coisa acontecendo por causa dessa pandemia. Eu espero que todos vocês estejam se cuidando e cuidando dos seus, né? Porque é importante a gente cuidar dos nossos velhinhos, das nossas crianças, dos nossos amigos, enfim, cuidando de todo mundo e cuidar de si mesmo principalmente, tá? Tanto mental quanto fisicamente. Mas eu não tô aqui pra falar sobre pandemia, não. Eu quero conversar com vocês sobre as eleições de 2020, que esse ano nós vamos eleger prefeitos, vereadores e vice-prefeitos. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tenho percebido algumas coisinhas que se repetem em todas as eleições e também porque semana passada eu fiz uma pergunta no meu Facebook pessoal e perguntando como que as pessoas elas iam decidir, né, a forma como que elas iam votar, o que elas iam se decidir nessa eleição de 2020. E o que me preocupou muito é que algumas pessoas comentaram que eu não vou votar. Peraí. Vamos conversar sobre isso? As eleições desse ano, elas vão ocorrer no dia 15 de novembro, que é um feriado aqui no Brasil, né? Dia 15 de novembro vai cair num domingo, né? Infelizmente a galera não vai descansar, não vai poder beber por causa da lei seca que acontece durante as eleições, né? Não pode beber entre aspas, né? Porque a gente sabe que a galera dá sempre um jeitinho, dá sempre uma fugidinha, dá um jeitinho ali de fazer um churrasquinho, de fazer alguma coisa. Mas o que me incomoda muito nas eleições municipais é o seguinte: nós, que somos cidadãos, a gente não tem acesso a quem tá no poder lá em cima. A galera que tá lá, a gente não tem acesso. Hoje o acesso é mais facilitado por causa das redes sociais, mas o acesso, assim, físico, a gente não tem mesmo. Então, os políticos que são mais próximos de nós são os vereadores e os prefeitos e alguns deputados estaduais. Só que eu não vou falar de deputados nesse vídeo, eu quero focar nos prefeitos e nos vereadores. Então, como eu tinha falado, algumas pessoas estão optando, né, já tá começando um zoom sobre não votar nas eleições de 2020. Por favor, não façam isso. A gente precisa que vocês votem, tá? Eu não tô falando nem de direita nem de esquerda, esse vídeo não é pra isso. Eu estou falando do ato de votar. O brasileiro, né, eu me incluo nisso também, a gente reclama muito de corrupção. Tá? Então o pessoal sempre fala de tirar quem tá lá em cima. Só que pra gente mudar a política do Brasil, a gente tem que começar de baixo. A gente tem que votar em pessoas que estão comprometidas com o crescimento da cidade que você mora, independente de onde você mora, se você mora em cidade grande, se você mora em cidade pequena, a gente tem que votar nessas pessoas que estão comprometidas com o crescimento e o desenvolvimento da cidade e também estão compromissadas com o desenvolvimento da sociedade. Juntando isso, o Brasil ele tem capacidade para ser um país perfeito. É claro que em tese, né, tudo isso é muito fácil, né? Na prática é muito mais difícil. Por isso eu queria alertar vocês para a gente não deixar de votar, porque se a gente quer mudar a política do Brasil, a gente tem que começar aqui de baixo. A gente tem que começar com os vereadores, com os vice-prefeitos e com os prefeitos. Eu não sei se isso acontece na sua cidade, mas na minha cidade o discurso é sempre muito igual durante a época de eleições, sabe? Os vereadores, principalmente, eles vêm com um discurso dizendo tudo que eles já fizeram pela cidade. Tá? Eu queria muito citar exemplos daqui da minha cidade. Gente, eu moro em Porto Ferreira, São Paulo. Eu queria muito citar exemplos daqui, mas eu tô evitando treta com esse tipo de gente, porque não vale a pena. Nenhum deles. Então, com esse vídeo, eu quero alertar você que tá me assistindo, pelo menos um pouquinho, do tipo de discurso que os políticos da sua cidade, principalmente vereadores, vão falar pra você para te convencer do voto. Muitos deles vão usar do discurso do que eles fizeram durante o mandato, os que estão eleitos, né, até acho que 31 de janeiro, né, que é quando viram os mandatos. Primeiro,
Eles vão falar o que eles fizeram. É porque eu consegui tanto de verba pra cidade, porque com esse dinheiro a gente construiu isso, construiu aquilo outro, compramos ônibus, compramos ambulância. E agora eu vou falar uma coisa pra vocês que pasmem. Eles não fizeram mais que a obrigação deles. Nós votamos nessas pessoas, quem votou nessas pessoas, votou nessas pessoas exatamente para isso, para conseguir coisas para sua cidade, né? Segundo discurso que eles usam muito. Porque o meu pai fez isso, o meu pai era político e ele fez aquilo outro. Gente, isso também não importa. O pai de fulano é uma pessoa totalmente diferente de fulano. Tá? Não use a sua fitinha métrica de voto para medir no fulano pelo antepassado dele, pelo pai, pelo avô. Um exemplo disso temos aí Aécio Neves, né? Dele não tem um pingo de problema de falar, que todo mundo viu o caráter dessa pessoa e a gente viu que não valeu de nada. Terceiro, e que pra mim é um fundamental. Geralmente político de cidade pequena tem mania de prometer coisinhas. Porque eu te dou uma cesta básica, eu te arrumo uma vaguinha ali naquele negócio se você me ajudar a panfletar aqui, se você fizer isso por mim. Não venda o seu voto em troca de alguma coisa, porque depois que a eleição passar, você vai tomar um pé na bunda e nunca mais você vai ouvir falar desse cidadão. Não venda o seu voto em troca de favor. Vamos pensar no todo. Não pensa só em você, porque eu vou conseguir. Gente, é por isso que a corrupção do nosso país é tão grande, é tão gigante, por causa desse tipo de promessinha, de coisinha que a gente faz pra ganhar voto, pra não ganhar, sabe? Quarto não é uma dica, é uma coisa que eu acho que todo mundo precisa fazer. Veja o plano de governo do seu político. Veja o que ele tem pra fazer, o que ele vai fazer. É isso que importa. Se ele vai tentar trazer alguma empresa grande pra sua cidade, pra gerar emprego, né? Alguma política social que ele faça, sei lá, em alguma comunidade, em favor de alguma associação. Isso tudo é muito importante, porque isso trabalha o desenvolvimento do ser humano. Conhecer o plano de governo do seu candidato também é muito importante. Por quê? Porque principalmente em cidades pequenas como a minha, acontece muito, da pessoa ela ser um pastor de uma igreja, ser um policial, ser, dono de padaria, sabe? Pessoas que têm muito contato com o público e que de alguma forma se envolve com a política, se candidata, e aí por conhecer muita gente, acaba conseguindo um cargo lá dentro, né? Acaba conseguindo se eleger. Uma coisa que eu queria, é por isso que é importante você conhecer o plano de governo do seu candidato, porque a pessoa ela pode ser um ótimo pastor, ela pode ser um ótimo policial, ela pode ser um ótimo padeiro, mas ela vai ser um político péssimo para sua cidade. Então não vota na pessoa porque ela é sua conhecida. Vote em pessoas que você realmente acredita que vão trazer algum benefício para sua cidade. Fulano é meu amigo, eu vou votar nele. Ele pode ser um ótimo amigo para você, mas só que para a cidade ele não vai ser bom. Ele é meu vizinho. Esquece. Tá bom? Vote em pessoas que tenham um plano de governo para a sua cidade que seja bom e benéfico para todos, que não exclua ninguém. Uma outra coisa que costuma muito vender voto, né, que vende voto muito fácil, é quando o político ele chega falando sobre apoiar, sobre tentar conseguir alguma coisa para alguma causa. Eu pertenço à comunidade LGBTQIA+. Então, há um tempo atrás, se algum político chegasse pra mim e falasse: Ed, olha, a gente vai tentar desenvolver alguma coisa pra comunidade LGBT, que não sei o que tem, pipipi, popopó. Essa pessoa, com certeza, ela teria o meu voto fácil. Hoje, além de eu exigir políticas para a minha comunidade, que é a comunidade a qual eu pertenço, eu também quero que esse político ele desenvolva políticas para a sociedade como um todo, para que todos possam se desenvolver de forma igualitária. Isso é muito importante. Não é que eu vou beneficiar fulano, mas um pouquinho do ciclano e um pouquinho do outro. E as outras pessoas, como que elas ficam? Elas não vão ter esse desenvolvimento? Elas não vão ter essa oportunidade? Essas coisinhas que eu quero que vocês pensem um pouquinho antes de falar que não vai votar.
o voto, ele é super importante, não vendam o seu voto. Apesar da gente viver em uma democracia, aqui no Brasil a gente é obrigado a votar. Diferente dos Estados Unidos, tá? Não quero fazer nenhum tipo de comparação, porque tem muita gente que fala que o Brasil é o quintal dos Estados Unidos, eu não gosto muito disso, mas em tese é meio que é isso mesmo, né? Whatever. Diferente dos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente é obrigado a votar. Nos Estados Unidos vota quem quer. Por isso que eles fazem essa campanha de tipo, registre o seu voto, porque você tem que fazer um registro antes pra depois ir votar. E isso é muito importante pra eles. Agora, voltando aqui pra nossa terrinha, não deixe de votar, não anule o seu voto. Por pior que sejam os candidatos da sua cidade, escolha o menos ruim e cobre dele caso ele seja eleito. A gente tem que cobrar. As pessoas falam, ai, não vou assistir a sessão da Câmara de Vereadores porque é chato. Claro que é chato, política é muito chato. Mas só que política, pra mim, não é chato, tá? Pra mim é super legal. Eu adoro me envolver em causas políticas porque é assim que a gente consegue mudanças. Todo mundo vive pedindo por mudanças, mas ninguém faz nada pra mudar. E isso é muito triste, porque fica meio que um comodismo, sabe? Então a gente não pode se acomodar, a gente tem que ir pra frente de batalha e falar assim, não, vamos mudar sim. Então é por isso que eu peço pra vocês, se você tá com seu título de eleitor irregular, se você tá com seu título, tá com algum documento errado, documento sem foto, ou então não tem documento, corre pra tirar, porque as eleições são dia 15 de novembro, se tiver segundo turno é dia 29, se eu não me engano, e não deixa de votar. Tá bom? É muito importante o seu voto se a gente quiser mudar a nossa sociedade como um todo, tá bom? Vamos todo mundo dar mãozinha e partir pra luta. Vamos lutar contra essa corrupção, contra essas pessoas mau caráteres que estão aí na nossa política, pessoas que usam do status dela, né, do lugar que ela tá dentro da política pra falar coisas bizarras pra nós que colocamos eles lá, né, porque a gente tem que entender que eles são os nossos funcionários, né, e procura conhecer o seu candidato, procura conhecer a pessoa que ele é, procura conhecer o projeto que ele tem para sua cidade. Tudo isso é muito importante, mas não deixa de votar. Ai, Ed, não gosto de política. Se você não gosta de política, você não gosta do seu país, você não tá nem aí para as coisas que acontecem. Depois não adianta ir na internet, nas redes sociais, escrever textão que tá indignado com tudo que tá acontecendo se você não faz nada. O nosso poder é o voto. Gente, é isso que eu tinha pra falar, tá bom? Eu espero que de alguma forma esse vídeo ajude você a, pelo menos, a mudar de ideia, tipo, esquecer a ideia de não votar e votar, tá bom? Eu tinha muito mais coisa pra falar, mas veio um anjinho aqui, ó, sussurrou no meu ouvido e falou assim, não arruma treta com os políticos da sua cidade não, que não vale a pena. Não vale a pena, porque quando a gente mexe em coisa ruim, ela começa a feder mais, né? Então deixa eles pra lá, o mandato deles tá acabando. Se Deus quiser, a gente vai conseguir mudar todo mundo que tá lá dentro, tá bom? Um beijo pra você, me siga nas redes sociais, tá bom? Tá tudo por aqui em algum canto. Deixa um like aqui pra mim, se inscreve no canal. E é isso aí, até um próximo vídeo. Beijo!